falamos do alcance do pecado, em termos de cosmovisão cristã, podemos dizer que há pecados estruturais ou também pecados coletivos? Então, isso é um tabu, né? Isso é fruto de ampla discussão, porque o uso dessa discussão está muito no contexto do racismo, né? Existe ou não racismo estrutural? Ora, gente, eu creio que o termo estrutura é muito forte, né? O termo estrutural, assim, por exemplo, quando alguém utiliza esse termo em relação, por exemplo, ao racismo, é quase que ele está implicitamente dizendo que tudo que fundamenta aquela ordem social reflete, né, esse tipo de postura, né, seja racista. Então, gente, tomando o devido cuidado em relação ao que contempla o estrutural, então, por exemplo, no Brasil existe o pecado do racismo estrutural. O que é isso, gente? É que toda a sociedade brasileira, com todas as suas instituições, são fundadas no racismo. Então, nesse sentido, eu acho que é um abuso, tá, do conceito de um pecado coletivo ou de um pecado social mais amplo. Tendo dito isso, gente, eu creio que as próprias escrituras nos dão base para dizer que existem pecados que têm manifestações claramente sociais, tá? Ou seja, eles englobam certas estruturas, certas redes de relações, né? Então, isso era muito claro, por exemplo, em Deus, quando Deus lidava com Israel, volta e meia tinha um pecado que não era de um indivíduo somente, era um pecado que Deus tratava pela coletividade humana. Então, gente, eu creio que nesse sentido existem sim pecados coletivos, né? Então, por exemplo, se a gente lê a história brasileira, a gente percebe contextos amplos que haviam ali estruturas pecaminosas muito claras, né? Então, por exemplo, a escravidão, né, o período todo em que se negava a dignidade humana a essa pessoa, Rodolfo, aquilo era só a responsabilidade individual. Claramente não, né? Eu creio que Deus trata o pecado, digamos, individualmente, mas que quando comunidades humanas passam a errar na mesma direção e produzem certas estruturas que reproduzem isso, eu creio, gente, que, biblicamente falando, é legítimo a gente usar o termo que existem pecados que são coletivos, né, são sociais. Eu só tenho cuidado, gente, com o uso do termo estrutura, né, porque estrutura é muito amplo. Então, você dizer que, por exemplo, existe um racismo estrutural no Brasil, tá, a sociedade toda, né, desde o pobre, do negro, do índio, eles também são racistas nesse sentido, né? Então, acho que a gente tem que localizar melhor, digamos assim, o escopo daquilo que a gente quer dizer, quando, olha, aqui está presente, né, um tipo de expressão social e coletiva de racismo, né? Acho que aqui está presente um tipo de expressão social da indiferença ao pobre. Eu creio que essa dimensão coletiva existe e, biblicamente, a gente tem bases para afirmar isso. Perfeito. Tem um livrinho, assim, né? Não sei se você tem uma indicação melhor, mas A Criação Restaurada, né? Do Albert Wolters, ele vai tratar justamente dessa questão de estrutura, direção, assim, dentro do contexto de cosmovisão, que é uma indicação boa, assim, né? Pra quem quiser entender, não especificamente nesse contexto de racismo, coisa do tipo, mas entender essa ideia, essa noção de estrutura, assim, né? Não sei se tem um outro melhor pra isso, mas esse eu sei que fala nesse sentido, que é muito bom. A leitura leve, assim, fininho, mas que é muito potente, assim, em termos de conteúdo, né? Sim. Então, porque o Wolters, por exemplo, quando ele utiliza estrutura, ele utiliza essa base criacional das coisas, Uhum. né? Então, se a gente fala assim, por isso que eu falei que o uso do termo estrutura, ele tem que ser, eu acho que, melhor qualificado. Uhum. Quando alguém diz, né, que existe um pecado estrutural de racismo ou de classismo no Brasil, qual o grupo social que reproduz isso, onde ele se manifesta, eu acho que tem que qualificar melhor, porque estrutura é muito amplo, né? Para a gente falar assim que todas as estruturas da sociedade brasileira padecem daquele erro.